Êxodo capítulo 20, versículo 12. No episódio anterior, eu havia deixado de peso aqui, mas aquilo faz sentido para mim porque eu sei o contexto que aquela palavra de peso se encaixa no Antigo Testamento, mas eu senti que para quem lê, que não tem a mesma intimidade com as palavras, ia deixar a desejar. Então, honrar pai e mãe, na verdade, é avaliar pai e mãe. E como que eu posso afirmar isso, né? Por conta do grego, usar a mesma palavra que usa avaliar, quando você precisa avaliar algo, ou valorizar de acordo com a avaliação, essa é a mesma palavra que é usada do grego, esse é o uso dela no grego para se referir aqui, quando se diz honrar pai e mãe. É a mesma que é usada para avaliar. E no hebraico, tá bom, mas isso é do grego fazendo referência a essa palavra. E no hebraico, o que dá-se a entender é que uma pessoa honrada é uma pessoa que, no nosso idioma, seria bem avaliada. Então, não tem como você ser bem avaliado se você não foi avaliado. E essa é a forma que o hebraico usa, tá? É uma pessoa de peso no sentido dela ter sido avaliada e passado na avaliação de uma forma bem avaliada. E como então agora vamos ler o versículo dessa forma: "Avalie o seu pai e a sua mãe, para que seus dias sejam longos sobre o solo, que salvação, seu Salvador, dá a você." Por quê? Porque ao avaliar eles, né, se você avaliar e você fazer de acordo diante deles, tem isso, você não é para fazer os mesmos erros que eles fizeram. E conforme nós vamos ler o Antigo Testamento, nós vamos ver que é um tema que o Salvador, Deus, repete, onde ele diz: "Não faça como seus pais, que eu tirei eles do Egito, desse sitiado, e eles deram as costas para mim." Então, honrar pai e mãe é avaliar pai e mãe. E começa a fazer sentido nessas outras formas, que ao avaliar o erro deles, quais foram as consequências dos erros deles, para que você não faça, né. Isso tudo tem esse escopo. Então muita coisa começa a se encaixar, porque honrar incondicionalmente, da forma que se é passado em nossa cultura, é inconsistente com o discurso bíblico, que não que o próprio Salvador fala, né, para você não considerar o que é externo da pessoa, e sim o interno dela. Então é complicado ele ter colocado, é complicado não, ele não colocou uma lei que é de forma tão assim, né, "Eu quero que vocês façam isso, mas eu não faço isso", né. Porque se ele vê coração, você veja o coração também. E aí aqui nós entramos em outro elemento também, tá. Porque quando você passa a persistir com o grande pastor, aqui embaixo, aquela tradução de Israel, o Salvador, Deus, ele se torna o seu pai adotivo. E até mesmo ali, né? Você avalia ele, avalia as coisas que ele fez, como que ele é. Ele quer ser avaliado, ele quer ser aprovado para, do ponto de vista do do que é de fato correto, para que você saiba do quão grande ele é, para que você saiba do quão bom ele é. Então ele também quer isso, tá. E aqui eu vou dar mais uma viajada ainda, né, porque o Salvador, Deus, eu vejo ele como o pai do nosso pai, o nosso pai sendo Jesus, o salvação do Novo Testamento. E e por que isso? O hebraico e também no grego é-se usado o esse quem é seu avô é seu pai, quem é seu tataravô é seu pai. Tanto que eles chamam de Cristo, lá no Novo Testamento, eles já chamam Jesus, ou Cristo, de filho de Davi. Só que Jesus é 14º neto de Davi, não exatamente filho, porque é dessa forma que os idiomas usam. Então, por exemplo, o Salvador Pai é nosso pai por conta do salvação, Jesus ser nosso pai. Então ele é pai do nosso pai. Então, no nosso idioma seria como se fosse
Deus Salvador avô e Jesus Salvador pai, porque é através dele que nós somos filhos do Salvador, de Deus. E ao mesmo tempo, Cristo é mãe. Por quê? Porque é no ventre dele, no amor dele, que nós somos gerados nessa questão toda. E a dinâmica da gravidez é essa, né? O filho ele é gerado na barriga da mãe. E tem uma ligação entre o centro de sentimento, de emoções e acontecer na barriga. Até quando você sente uma compaixão muito forte, se você reparar, ela vem do ventre. Aquela compaixão vem da barriga, da onde é de fato gerado as, as crianças. E e também o Cristo fala, né, em se eu não me engano, em Salmos, tem uma parte que fala: "Eu não sou um homem, eu sou um verme do vermelho", que é aquele verme do vermelho que eu comentei há alguns episódios, que a mãe morre, e daí os filhotinhos dela comem a carne dela para sobreviver. Então, ao meu ver aqui, você pode até ir mais adiante nisso, né, avalie o seu pai e sua mãe, porque quem é nosso pai e nossa mãe é salvação, do Novo Testamento, Jesus, né. E daqui nós podemos ir mais adiante ainda, para que seus dias sejam longos sobre o solo. Aqui é a mesma palavra que é usada para nomear Adão, que significa o solo, para que seus dias sejam longos sobre o solo, que salvação seu Salvador dá a você. Os dias sobre a sua carne, que salvação, Jesus, o Salvador, que é a tradução da palavra Deus, mas que ele também é Salvador, dá a você. Tanto esse novo solo que nós temos uma vez que recebemos e persistimos com o grande pastor, quanto na ressurreição. Então, assim, esse versículo dá para passar horas falando do porquê avalie seu pai e mãe é correto, ou pelo menos mais correto do que honrar, porque honrar é muito refutado por essas outras formas, e avalie é confirmado por todas essas outras coisas. Então, né, é mais provável que seja avalie o seu pai e a sua mãe, né, para que você veja o que eles fizeram de certo e errado e aquilo. Bom, vou continuar. Mas esse é um versículo que a gente vai falar muito, porque essa palavra ela aparece bastante na Bíblia. Sempre que aparecer, eu vou tentar mencionar, né. E é importante lembrar também que, por exemplo, o próprio Cristo falou, né: "Aquele que não deixar o pai e mãe me seguir não é digno de mim", né. Mas e aí é complicado eu falar isso aqui, porque isso não significa que em qualquer momento, pá, você leu ali o mandamento e agora você tem que abandonar tudo, pá, e fugir, não. Tudo que você faz é mediante oração. Uma das coisas aqui, que isso está dizendo é da questão da idolatria à família. Essa idolatria que tem a instituição familiar, ela é uma idolatria, né. Você prestar essa idolatria à sua família de uma forma cega é idolatria. Por isso também que não é honrar de forma incondicional, como se diz por aí, tá. Que é o que está escrito na Bíblia. Então, e outro lugar também, né, quando Jesus, salvação, fala, né, quando a mãe dele e os irmãos dele estão fora da casa e ele está pregando lá dentro de uma casa, chega uma pessoa e fala assim: "Ah, sua mãe e seus irmãos estão lá fora". E ele fala: "Quem é minha mãe e meus irmãos? Esses são minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do Salvador". Então é complicado a gente levar isso aqui no honrar da forma incondicional, como se é ensinado, porque o próprio Cristo falou, né, que quem é a mãe dele e os irmãos dele são aqueles que fazem a vontade do Salvador, de Deus, né. Então, assim, tem muita coisa que refuta que aqui é honrar. O vocabulário, a forma que essas palavras são usadas, outros versículos, dá para fazer um mini livro em cima dessa palavra nesse lugar, e também ao decorrer da Bíblia. E eu vou tocar nessa palavra mais vezes. Agora aqui nós temos outro, tá? No 13, nas traduções tradicionais, está "não matarás", tá. Mas essa palavra, ela é usada de forma mais explícita mediante homicídio, até porque é instruído os animais que devem ser mortos
por questão do sacrifício. Então, por exemplo, os vegetarianos ou os veganos que citam esse versículo aqui como, ah lá, não pode matar. Na verdade, eles citam uma tradução que está errada. E mais adiante nós vamos ver que é uma questão de, assim como juridicamente existe o homicídio culposo, tem o homicídio doloso, e isso vai ser especificado mais adiante aqui, tá? Então, essa é uma palavra que ela é usada na questão de homens, de matar pessoas, e não da forma que matarás aqui, que tá lá. Todas vai estar matarás. Olha lá, não matarás, todas. Até, até no, até na King James tá matarás, tá? Que tá kill no inglês, que é matar. Não cometa adultério. Tá. Essa aqui eu relutei para ver exatamente o que era, porque tem muita coisa que se enquadra como adultério, tá? Mas aqui é uma forma exclusiva no sentido de interromper aquela pessoa que você é, que você tem aquele compromisso, né, de estar junto entre homem e mulher. Então, porque tem outros lugares da Bíblia que fala de adorar imagens é adultério e coisas assim, né? Então, eu queria algo mais específico aqui, que é para abranger mais dessas coisas, mas ela é muito ligada realmente a não cometa adultério. Isso aqui não tem muita. Isso aqui é de fato isso aqui. Não furte. Tá, não furte, tá tudo em não furte, legal. Lembrando que a diferença de furtar e roubar é a questão da violência. E aqui de fato é furtar. O hebraico também tem outra palavra para roubar. Não responda contra o seu próximo como testemunha de mentira. Não arda de desejo pela casa do seu próximo. Não arda de desejo pela mulher do seu próximo, e o escravo dele, e a escrava dele, e o boi dele, e o jumento dele, e tudo o que é do seu próximo. E aqui é de fato arder. Tem lugar que eu acho que, olha lá, cobiçar. É que cobiçar é uma palavra muito. Ninguém usa cobiçar no dia a dia. Agora, arder de desejo, nós sabemos o que é. Porque constantemente, no dia a dia, nós ardemos de desejo pelas coisas. Então, às vezes, por exemplo, você entra numa padaria, você está ardendo de desejo ali por aquilo. Então, são coisas que nós temos. Usar arder de desejo é algo que nós temos como concretizar na nossa consciência. Cobiça é alguma coisa que fica muito. É uma palavra que não é usada. Então, arder de desejo, eu acho uma coisa mais descritiva, que fica mais simples, mais fácil de entender. Então, por isso que eu troquei o que geralmente é cobiçar por arder de desejo. E de fato, a raiz da coisa toda, pelos pictogramas, ela indica que tem um certo ardor aí, tá? De fato, quando nós sentimos um desejo muito forte, arde, né? Uma, arde no nosso ser, assim. Mecânica do corpo mesmo. E todo o povo via as vozes e as línguas de fogo. Tá, essa línguas de fogo, o texto queria que eu colocasse labaredas, tá? Mas labareda, ninguém usa essa palavra, né? Aqui em Jaguariúna tem um lugar que tá com esse nome, mas não tem nada a ver, né? Mas então por que línguas de fogo? Porque é simplesmente a ponta de fogo. A inteligência artificial sugeriu tochas, mas é complicado porque daí tem a madeira embaixo e era só a parte do fogo. E eu pensei em usar chamas também, mas tem outra palavra que é usada para chama também. Então, para fazer uma diferenciação, eu chamei de línguas de fogo, tá? Talvez isso aqui tenha uma pequena alteração mais adiante, conforme eu vou sacando e analisando. E a voz do chifre de convocação. E a montanha fumegando. Tá, voz do chifre de convocação. Vou lembrar aqui que convocação é a mesma palavra da palavra igreja, tá? No Novo Testamento, quando eles citam o Antigo Testamento e eles usam a palavra igreja, é essa palavra que é.
E no grego é usado para convocação, que a raiz dela é chamar para fora. Eu acho que é chamar para fora por uma questão profética de após o fim dos dias as pessoas serem chamadas para fora do túmulo. Então é como se eles falassem que são os que serão chamados para fora. Eu vejo dessa forma, né? Mas isso talvez. Mas é ligado a esse sentido de convocação, porque quando você convoca alguém, você chama aquela pessoa para fora. Então eu acabei deixando como convocação, porque é usado nesse sentido de reunião, de assembleia, são essas coisas. Mas essa é a palavra igreja no Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. E voz do chifre é que eles usavam um chifre para chamar, né? Como se fosse um berrante. Nós chamamos de berrante, que ele é feito em chifre. Mas para não perder o sentido do animal, de que de fato é um chifre, coloquei chifre. E a montanha fumegando. E o povo viu, e tremeram, e ficaram de pé de longe. E disseram ao tirado que é Moisés: Fale você conosco, e vamos ouvir, e não fale conosco o Salvador, para que não tenhamos fim. Ok, agora isso aqui é extremamente trágico. Não apenas pelo motivo superficial de, poxa, eles não querem ter contato com o Salvador. Por quê? Porque quando você começa a ter esse contato com o Salvador, essa vida de oração, de buscar na palavra, aquela coisa toda, e você começa a ter um fim para esse mundo, né? A própria palavra no mundo diz, né? A própria, a própria palavra, o Novo Testamento diz, né? Morri para o mundo, agora vivo em Cristo. Então, para que não tenhamos fim, isso é essa aplicação também. Então, assim, eu não acho que eles sabem exatamente o que eles queriam dizer com isso, mas de uma forma sem noção completa, eles disseram exatamente qual era o problema. E nós vemos isso ao decorrer do bom livro, que as pessoas elas falam coisas não sabendo exatamente o que é, mas elas falam aquilo de uma forma muito mais profunda do que elas têm noção. Então, e eu vou mais adiante ainda. A palavra ter fim, ela é comum, de forma comum, traduzida, de forma comum e, ao meu ver, errado, traduzida no Antigo Testamento como morrer. Olha lá, morrer, morrer. No inglês, aqui, na King James aqui tá die, que é morrer, que é morramos, morramos, é tudo morrer. E por que que ter fim faz mais sentido? Eu falo isso há muitos episódios já, que a palavra morrer, ela não teria que estar aqui, para essa aqui, ela teria que ser ter fim. E aqui é mais um dos lugares onde nós comprovamos isso. A palavra ter fim, ela acaba com a letra T. No idioma original, não no Brasil, não no português. Mas ela acaba com T, que é aquela cruzinha, que nos pictogramas antigos, como eu expliquei, que tem aqueles pictograminhas lá nos primeiros episódios que eu desenhava mais, a última é a palavra é a letrinha T, que é uma cruz. Então, quando você traduz isso aqui letrinha por letrinha, para que não tenhamos cruz, né, que é a morte, que é a morte desse mundo, para que não tenhamos a cruz em nós. Então, isso aqui, a nível de letra, é extremamente profético, tá? Assim, quanto mais você cava isso aqui, tem versículos como aquele que eu falei de avaliar pai e mãe, honrar pai e mãe, que dá para passar horas cavando coisa, e quanto mais você cava, mais você fala assim, nossa, mais eu cavo, mais eu acho ouro. Então isso aqui é trágico por conta disso, né? Porque quando você começa nessa busca e você sente que você teve fim para esse mundo, você teve a cruz com você, você está crucificado para o mundo. Então, isso tudo vai se encaixando de uma forma absurdamente profética. E isso acontece em muitos versículos da Bíblia. E muitas coisas você saca quando você copia ela à mão. Por isso que eu sempre falo, né? Pega, copia ela à mão. Né? Às vezes você tem uns 10, 15 minutinhos que talvez você está esperando alguém chegar na sua casa, ou você está esperando para sair. Você senta ali, copia os versículos. Tem muita coisa assim que você vai sacar que eu não falo aqui.
Porque se eu fosse toda vez fazer isso aqui, não acabaria nunca. O tirado disse ao povo: Não temam, porque a fim de testar vocês, o Salvador veio, e a fim de que o temor dele esteja sobre a face de vocês, para que não errem. Aqui, ó. A fim de testar vocês, o Salvador veio, né? A fim, o Salvador veio. Quando a gente vai no Novo Testamento, né? Ao fim, Salvador, né? O Tzinho que eu falo. O temor dele esteja sobre a face de vocês, para que não errem. O povo ficou de pé de longe, e o tirado se aproximou da nuvem grossa onde o Salvador estava. Salvação disse ao tirado: Assim você vai dizer aos filhos do... Persistiu com o grande pastor. Vocês viram que dos céus falei com vocês. Não façam salvadores de prata comigo, e salvadores de ouro não façam para vocês. Lembrar que salvadores é a palavra Deus, né? Um lugar de sacrifício de solo você vai fazer para mim, e vai sacrificar sobre ele suas ascensões e suas completudes, seus rebanhos e seus bois. Em todo lugar onde eu fizer pensar a minha fama, vou chegar a você e vou derramar bondade em você. Tá, isso aqui em muitos lugares está altar, né? Mas não é exatamente um altar, porque nem sempre é um lugar alto. A origem desse altar é isso. E colocando altar aqui, nós colocamos um outro elemento, que é algo chique, que é alguma coisa assim, mas não é. É um lugar de sacrifício, de solo. Lembrando que nós, por sermos filhos de Adão, do solo, né? Um lugar de sacrifício, de solo, né? Então, do que ele quer dizer? Você. O seu coração é o lugar de sacrifício de solo. Isso aqui é um duplo sentido, tá? Tem um sentido físico que ocorreu aqui, mas o sentido espiritual é esse. Você, o seu corpo, é o lugar de sacrifício do solo. É o lugar que você mata a sua carne para que você viva no espírito, né? E esses lugares de sacrifício, eles eram usados para sacrificar carne. Então, nós vamos ver isso quando entrarmos no templo. Então isso aqui também, isso aqui é uma coisa muito mais profunda do que se parece, tá? E vai sacrificar sobre ele suas ascensões. Vamos lembrar que a ascensão é o maior de todos os sacrifícios que são feitos. Nós vamos ver muito isso lá em Levítico. É, a questão da crucificação e da ascensão, daquela coisa toda, é o principal elo das escrituras. E suas completudes. As completudes é aquele sentimento que eu falo, que é quando você se sente completo no salvação, aquele momento de, que eu posso até traduzir essa palavra para paz e amor, porque não é apenas paz no seu coração, é ele cheio do amor que só salvação, o Salvador dá, que o próprio Cristo fala, né? Eu vos dou a paz, não a paz como o mundo vos dá, mas eu dou a vocês, que é uma paz completamente diferente do que as pessoas chamam. Usar apenas paz para aquilo é um absurdo, tá? Porque paz é ausência de conflito, e aqui é muito mais, é algo que te preenche, algo que te deixa completo. Então, ó, no solo, que você é o solo, que você é feito do solo, essa é a palavra para Adão, né? Do Adão que você vai fazer para mim, você vai sacrificar nele as suas ascensões, que é pensando né, aquele momento de oração, suas completudes, seus rebanhos e seus bois. Em todo lugar onde eu fizer pensar a minha fama, qual é a fama dele? Salvação. Aqui, ó. Nas traduções tradicionais, esse 24 aqui vai estar. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória. Não, tá? Celebrar a memória do meu nome. Não é celebrar a memória do meu nome. Olha a diferença da tradução. Celebrar a memória do meu nome, ou fazer onde eu fizer pensar a minha fama. Qual que é a fama dele? Salvação. Então, todo lugar que ele te fizer pensar na fama de salvação dele, que ele salva, que salvação, ele vai chegar a você e derramar bondade em você, que é aquele sentimento que eu falo de completude, que você derrama lágrimas. Então, você celebrar o meu nome aqui ficou uma coisa completamente absurda, tá?
Porque para quem já está um bom tempo no caminhar, tem simplesmente lugares que você vai estar, que você vai sentir inspirado, né, que eu traduzo a palavra espírito para inspirado, você vai sentir inspirado a baixar a cabeça e orar, né? Então, todo lugar onde ele fizer pensar na fama dele, qual que é a fama dele? Salvação. Vou chegar a você e vou derramar bondade em você. Então, das traduções tradicionais, Êxodo 20 e 24 é um absurdo. Porque tira-se todo esse elemento do que uma tradução bem feita dá. Se você fizer para mim lugar de sacrifício de pedras, não construa elas trabalhadas, porque se você move sua lâmina sobre ela, você viola ela. E não suba por degraus ao meu lugar de sacrifício, para que sua nudez não seja descoberta sobre ele.